Eu sou Daniel Ribeiro, sou cineasta, tenho 35 anos e eu sou taurino do último dia de touro. Quase um geminiano. A gente é aqui de São Paulo, a gente morava no Tatuapé, a gente cresceu no Tatuapé e era isso, numa vilinha. Eu tenho bastante memórias da vilinha, assim. Eu geralmente esqueço muita coisa, mas da vila eu acho que eu lembro. Foi uma época, acho que é marcante, assim, né? Acho que a infância ali naquela vila que era. Todos os meus primos, todo mundo morava em prédio e a gente morava nessa vila que era um monte de casa. E então tinha uma liberdade que eu via que outras pessoas não tinham tanto, né? Tranquila, não tive uma adolescência especialmente, não sei, difícil. Tinha questão gay que eu acho que era forte, mas minha família nunca foi problemática nesse sentido assim sempre foram muito liberais, então eles nem sabiam que eu era gay quando eu era adolescente assim, mas também não existia sabe, não eram homofóbicos que falavam coisas absurdas. Eu acho que chegou um momento ali que acho que o audiovisual era uma forma que eu encontrei de expressar as coisas que eu queria, sei lá, a forma de me expressar. Eu era mais interessado acho que na questão da comunicação, assim, eu gostava muito de televisão, eu gostava muito de como a televisão, principalmente o alcance que a televisão tem. Então eu gostava daquilo, assim, do poder que a televisão tinha de se comunicar e de falar sobre certos assuntos, de transformar a sociedade. E na época, quando eu decidi fazer, eu faria cinema e televisão, se eu fosse escolher, eu nem faria cinema se tivesse dividido. Só que no ano que eu prestei a primeira vez vestibular, virou audiovisual. E aí eu não passei em 2000, aí em 2001 eu passei. Então foi muito legal nesse sentido de poder trabalhar com a questão audiovisual como um todo e nesse sentido do que eu queria fazer, que era me comunicar. Eu queria, assim, de alguma maneira acho que eu ia parar aqui, entendeu? Porque acho que era a questão de comunicação para mim era o que era mais forte. Sempre foi, assim, de querer me comunicar e achar um meio que eu pudesse, enfim, contar as histórias que eu queria contar. Mas é engraçado isso, assim, quando você chega também, você fica amigo da primeira pessoa que fala, também faço audiovisual. Aí você fala, tá bom, amigos, né? E aí você começa a conversar e tentar entender da onde vem aquela pessoa. Eu acho que ter a memória de conhecer pessoas e conhecer novas histórias de pessoas diferentes de mim, que eu acho que isso que é muito legal da faculdade. Não é que acho que tem muita história que marcou. Teve o fogo, que pegou fogo aqui, no primeiro ano, eu acho. Inclusive, isso marcou principalmente a turma de audiovisual, ficou muito marcante, porque pegou fogo, não sei em que época que foi, mas foi logo nesse segundo semestre do primeiro ano, de 2001. E a gente ficou meio sem prédio, porque era o prédio principal que pegou fogo. E a gente tinha aula na sala do Paulo Emílio, né? E era lá que a gente tinha as aulas de cinema e tal. Enfim, pegou fogo, a gente ficou sem as nossas salas onde a gente via os filmes. Então a gente ficou muito perdido, assim, acho que foi 2 anos que a gente não tinha meio uma base, assim. A gente tinha aulas na antiga reitoria, o Sinusp, para ver alguns filmes, mas a gente era meio nômade, a nossa turma naquela época, e não existia o prédio do audiovisual naquela época também. Às vezes a gente não sabia onde era a aula, né? Todo mundo se comunicando, onde vai ser a aula hoje, não sei o que lá, vai pro Sinusp, atravessa a Praça do Relógio, aquele calor. Então acho que essa foi uma história, enfim, acho que é bem marcante. O espaço onde atualmente é o prédio do CTR, tinha um prédio que eu nem lembro qual que era, e ali era o CA. Eu lembro que aí fechou o CA, ele foi demolido aquele prédio e ficou essa construção que foi sendo prometida sempre para o ano seguinte, né? E a gente começa a enrolar na ECA também, né? Então, eu me formei em 6 anos, né? Então, quando eu comecei a enrolar, eu falei, talvez eu pegue o último ano com o prédio do CTR, mas também não. E aí tem o boato, né, que o prédio não tinha escada quando ele foi feito. Eu não posso comprovar esse boato porque eu não estava aqui nem quando ele foi feito. Então eu não estava aqui na inauguração para ver se ele estava ou não com a escada. Mas eu acho que é real essa história. Que eu lembro claramente, a gente estava numa aula uma aula, acho que era história do audiovisual, que era de manhã. Aí a gente estava saindo da aula e de repente tipo, a gente estava caminhando pelo corredor e tinha uma das salinhas ali, tinha alguém com a televisão
ligada e é isso, bater um prédio no World Trade Center. Aí até naquele momento ninguém tinha entendido exatamente o que tinha acontecido, né? Mas aí ficou todo mundo parado ali olhando, falando, o que é isso, gente, né? Enfim, aquela surpresa inicial e aquela tensão de ver. Eu acho que já tinha, porque quando a gente viu ali, acho que já tinha, os dois aviões já tinham batido, então já estava com cara de que não era um acidente, né? Então, não sei, eu tenho a sensação de que o pessoal do audiovisual era sempre um pouco afastado das atividades ecanas em geral, assim. Não sei se era a minha turma ou se era eu. A gente participava muito das festas, mas do centro acadêmico não, acho que a gente nunca estava muito envolvido nessas questões. Eu também não. Mas a gente passava muito tempo no CA, acho que isso para mim acho que é o que mais, enfim, que é super marcante, assim, de passar muito tempo ali conversando com as pessoas. Acho que a coisa mais, sei lá, que mais ficou em mim da ECA foram as pessoas que eu conheci aqui. Acho que isso sei lá, é muito forte. Os amigos que eu fiz aqui, a maioria dos meus amigos atualmente são pessoas que eu conheci aqui do curso, ou de outros cursos também, mas na ECA. Porque eu acho que a gente chega muito diferente, né, que eu estava falando, a gente chega muito diferente, cada um com um passado diferente, mas a gente vai todo mundo ficando meio parecido e a gente também, todo mundo ali tem um interesse em comum, né, que é muito forte e que a gente decide que vai virar a nossa profissão, né, então eu acho que tem uma coisa que une as pessoas ali e passar esse tempo todo juntos aqui, enfim, acho que isso é o que mais, essas amizades que se firmam e que viram, também, o audiovisual é uma profissão muito coletiva, né? É muito de turma. Então, a gente acaba, tipo, a maioria das pessoas ali formou grupinhos de produtoras. Mas enfim, então a gente era aquela primeira, a gente estava ali era uma turma que ainda estava arriscando fazer cinema, não existia tanto cinema, né? Então a gente sempre fazia piada que nós vamos ser né, a turma dos que vão ser pobres, que não vão ter carreira, que não vão fazer nada, porque mas que estavam ali querendo explorar e que queriam fazer cinema, né? Era legal. A gente se divertia muito, era uma profissão que era muito divertido fazer o que a gente fazia, né? Ficar gravando coisas e tal. Ficar criando, sei lá, é um universo gostoso de trabalhar. E então quando a gente entrou era muito loucura. Aí, em 2003, foi o ano em que Cidade de Deus foi lançado. E aquilo mudou completamente a visão sobre cinema, sobre a carreira de cineasta. Tanto que acho que no ano seguinte o audiovisual foi o terceiro curso mais concorrido da USP. Então tipo, explodiu a quantidade de candidato por vaga, era uma coisa louca assim. E Cidade de Deus foi algo que influenciou bastante nesse sentido, assim, porque virou algo possível. O cinema brasileiro chegando no Oscar. Virou, sabe, se falava, você podia ser cinema. As pessoas começaram a falar, tem cinema de novo no Brasil, um cinema que nos interessa assistir, né? Foram pequenas coisas que foram acontecendo. Eu lembro, por exemplo, o Marco Dutra e a Juliana Rojas, que tiveram o curta deles quando a gente estava na ECA, eu acho, e o curta deles foi selecionado para Cannes. E foi muito inspirador também para todo mundo. A gente falou, caralho, a gente pode ir para Cannes também, sabe? Tipo, os caras que estão aqui na ECA agora estão com filme em Cannes. Eu mandei o roteiro do Café com Leite para o edital da Petrobras de curtas e a gente ganhou. O roteiro era parte do meu TCC, porque meu TCC era sobre o personagem homossexual no cinema brasileiro e como esse personagem era retratado e a evolução dele ao longo do tempo. A proposta era contar uma história em que o personagem homossexual não era, a questão da sexualidade não era principal ou tema do filme. A gente tinha acabado de se formar também para fazer o filme, então foi um filme meio profissional e meio estudantil também, porque a galera que estava trabalhando era, enfim, muitos estudantes ainda. Então a gente estava aprendendo a fazer, mas tinha grana, o que era muito bom, porque, sei lá, a gente podia experimentar com, sei lá, com o mínimo de recursos para fazer um filme com cara de profissional, né? Aí o filme a gente filmou em 2007. Eu lembro que eu apresentei meu TCC, tipo, uma semana depois a gente estava filmando, era uma coisa assim. E no começo foi em janeiro. E aí o filme, no final do ano, a gente entrou no Festival de Brasília. E no começo do ano de 2008, o filme foi selecionado para o Festival de Berlim.
ganhou o prêmio de melhor curta nessa mostra, que também fez o filme circular muito, assim, em muitos outros festivais também. E isso estabeleceu nossa carreira ali, eu acho que no começo foi muito importante pra gente. Principalmente com o Festival de Berlim, essa relação que a gente criou ali, porque depois, nos outros filmes também, tem uma conexão com eles. Quando eu estava circulando nos festivais com o Café com Leite, eu estava pensando no meu próximo filme. E na época, enfim, discutindo milhões de coisas sobre... Assim, nessa época que eu estava fazendo o TCC, na verdade, acho que eu discuti muito sobre personagem e tal. E me veio esse personagem na cabeça, que era um adolescente cego, que nunca tinha visto nenhum homem, nenhuma mulher, se apaixonando pela primeira vez por um colega da classe. E era sobre esse personagem que era isso, que era interessante, de onde vem a nossa sexualidade, né? Esse personagem trazia esse questionamento. Eu achava que era, se não vem de fora, se não vem de algo que você viu, então vem de dentro de você. A gente nunca imaginou que o filme ia fazer o sucesso que fez. O filme foi muito além, assim, muita gente de todas as idades e orientações sexuais se identificaram com o filme. Eu acho que fazer um final feliz pro Eu Não Quero Estar Sozinho era uma coisa muito importante para mim. Eu queria contar uma história positiva, uma história quase Disney. Muita gente zoava que era filme da Disney. Eu falava, sim, é um filme da Disney. Não existe filme da Disney com personagem gay, com final feliz, sabe? Não existe, então é ousado. Eu sabia que era importante porque para mim era. Também eu sempre falava que esses filmes eu fiz pro meu eu de 16 anos, que era o filme que eu queria ver quando eu era adolescente. Porque geralmente, sei lá, a realidade é horrível, né? Então, você geralmente tem só exemplos ruins e tal. E ao mesmo tempo eu falava, cara, eu acho que tem, por mais violenta que seja a sociedade com as pessoas LGBT, tem muito mais casais gays apaixonados do que casais gays sendo assassinados, entendeu? Então a gente precisa falar sobre isso também, né? A gente não pode, acho que de jeito nenhum negar a violência e negar filmes que falam sobre isso, mas acho que também falta esse respiro, né? Acho que por muito tempo a gente não respira, né? Porque não tem nada que fala, cara, vai dar tudo certo, né? É possível ser feliz, é possível se apaixonar, é possível ter um relacionamento, não é algo que não vai acontecer. Acho que tudo o que eu faço hoje, o que eu conquistei hoje na minha carreira é o que eu queria ter feito quando eu entrei na faculdade. Bom, falar um pouco de assuntos tabus, na verdade, e de forma que de fácil diálogo com o público. Então eu acho que eu conquistei esse objetivo que eu tinha ali quando eu resolvi fazer ECA. Eu sempre fui mais militante LGBT do que cineasta. Então para mim o cinema é uma forma de me expressar e de fazer o que eu quero, mas não é necessariamente a única coisa que eu tenho vontade de fazer. Acho que a causa LGBT é a coisa mais forte em mim, assim. Difícil. Eu geralmente não faço muito plano pra... É engraçado, assim, não sei se eu não tenho tantos sonhos, assim, eu não faço muitos planos. Eu tive um câncer. Quando eu tinha 23 anos, eu tava na ECA, tava no finalzinho. Foi. E foi muito transformador nesse sentido, ter tido isso, assim, não foi super grave, tipo, eu fiz a cirurgia, mas não tive que fazer quimioterapia, nada. Mas aquilo mexeu com a minha vida e mexeu com a minha visão de mundo a longo prazo, sabe? Porque ali eu falei assim, cara, as coisas podem acabar amanhã. Agora eu estou trabalhando a gente está meio pré-produzindo o próximo longa, que a gente filma em janeiro. E é uma história com personagens trans. Mas é uma história heterossexual, na verdade, que é um casal trans, então é um menino trans, uma menina trans, que são namorados. É uma história de separação, na verdade. Ela entra na faculdade, aí o mundo se abre para ela. Então, de certa forma, sei lá, eu acho que Hoje Eu Quero Estar Sozinho tem uma inspiração um pouco na minha adolescência também. E esse filme novo é um pouco, talvez, a minha experiência de ECA, assim, sabe? Esse momento que é super transformador quando você entra na faculdade. A gente está num momento complicado, não só do Brasil, do mundo. E às vezes dá uma certa desesperança, eu acho, a gente desencana um pouco de lutar pelas coisas, de batalhar, a gente vai deixando, sei lá, geralmente os vácuos do poder, estão sempre ocupados pelas piores pessoas. Então acho que também é retomar, a gente tem que ser mais, enfim, não ter menos desânimo
e lutar mais pelas coisas que a gente quer, porque senão não tem futuro, né? Todo mundo espera a continuação do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Não vai rolar, não agora. Eu falei, eu não quero passar, sabe, 10 anos da minha vida contando uma história. Eu até tenho vontade de fazer continuação mais pra frente, assim, tipo, daqui a um tempo, com eles mais velhos. Sabe o que aconteceu 10 anos depois que eles se beijaram pela primeira vez? Ter esse pulo no meio e ver eles velhos, talvez separados ou não. Enfim, não sei.